A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, glória a Deus e aleluia por mais uma oportunidade. Quero falar para vocês que a nossa leitura aqui no canal está 3 dias atrasado, né? 2 dias atrasado, mas estaremos colocando em dias, né? Ao longo desse dia, em nome de Jesus. E hoje nós vamos fazer a leitura do dia 23. Tivemos alguns imprevistos, aleluia, e não deu para colocar os vídeos, mas iremos postar do dia 24, 25, aleluia, o dia 26. Amém? Glória a Deus. Então vamos ler hoje a leitura do dia 23, que é Números capítulo 9 até o capítulo de número 11 e Marcos 5, do 1 ao 20. Amém? Vamos para a leitura. A segunda Páscoa. No primeiro mês do segundo ano, depois da saída do povo de Israel do Egito, o Senhor falou com Moisés no deserto do Sinai. Ele disse: No dia 14 deste mês, começando a anoitecer, o povo de Israel deve comemorar a festa da Páscoa, de acordo com todas as leis e ordem a respeito dela. Portanto, Moisés mandou que os israelitas comemorassem a Páscoa. Eles acompanharam Eles comemoraram no Egito no dia 14 do primeiro mês, ao pôr do sol, no deserto do Sinai. Os israelitas fizeram tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Porém, alguns homens se tornaram impuros porque tocaram no morto e por isso não puderam comemorar a Páscoa naquele dia. Eles foram falar com Moisés e Arão e disseram: Estamos impuros porque tocamos o morto. Será que não vamos poder apresentar a nossa oferta ao Senhor, como os outros israelitas, no dia que já foi marcado? Então Moisés respondeu: Espere que eu vou falar com o Senhor, para saber o que ele quer que vocês façam. Aí o Senhor disse a Moisés: Diga aos israelitas o seguinte: se algum de vocês ou dos seus descendentes estiver impuro por haver tocado no morto, ou se estiver longe vigiando, mesmo assim poderá comemorar a Páscoa em honra a Deus, o Senhor. Vocês o comerão um mês depois do dia 14 do segundo mês, quando anoitecer. Nesse caso, vocês comerão animal, o animal com pães sem fermento e com ervas amargas. Não deixe sobrar nada da comida para o dia seguinte, e não quebre nenhum osso do animal. Faça a comemoração de acordo com todas as leis da Páscoa, mas pode acontecer que alguém esteja puro e não esteja vigiando. Se essa pessoa não comemorar a Páscoa, será expulsa do meio do povo, pois não se apresentou, pois não me apresentou a oferta no tempo certo, e será castigado por causa do seu pecado. Se algum estrangeiro que mora no meio de vocês quiser comemorar a Páscoa, terá de obedecer às leis e às ordens a respeito desta festa. A mesma lei será para todos, para os nascidos dos pais, como para os estrangeiros. A nuvem sobre a tenda sagrada. No dia em que, no dia em que foi armada a tenda sagrada, veio uma nuvem e a cobriu. De noite, a nuvem parecia fogo. Era sempre assim. De dia, a nuvem cobria a tenda e de noite parecia fogo. Quando a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas começavam a caminhar no lugar onde a nuvem parava. Aí eles acampavam. Eles começavam a caminhar de acordo com a ordem de Deus, o Senhor, e ficavam acampados ali durante o tempo em que a nuvem estava parada sobre a tenda. Quando ela ficava muito tempo sobre a tenda, os israelitas obedeciam à ordem do Senhor e não saía dali. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre a tenda. Assim, conforme a ordem do Senhor, eles continuavam acampados ou começava a caminhar. Às vezes a nuvem ficava parada somente desde a tarde até a manhã, e no dia seguinte, quando ele se levantava de manhã,
eles começavam a caminhar. Sempre que a nuvem se levantava, fosse de dia ou fosse de noite, os israelitas começavam a caminhar. Mas se ela ficasse sobre a tenda 2 dias, ou um mês, ou mesmo ano, enquanto estivesse parada, os israelitas continuavam acampados e não começavam a caminhar. Porém, quando ela se levantava, eles partiam. De acordo com a ordem do Senhor, eles acampavam ou começavam a caminhar. Os israelitas faziam isso, obedecendo ao Senhor que ordenava por meio de Moisés. Capítulo de número 10. As trombetas de prata. O Senhor Deus disse a Moisés o seguinte: faça 2 trombetas de prata batida, e com elas você chamará o povo para se reunir e dará o sinal de partida do acampamento. Quando forem tocadas as 2 trombetas, todo o povo se reunirá com você na entrada da tenda sagrada. Porém, quando uma só for tocada, apenas o chefe dos grupos de família se reunirão com você. Quando tocarem os sons curtos e fortes, as tribos acampadas ao leste deverão começar a sair. Quando tocarem pela segunda vez, som curtos e fortes, as tribos que estão ao sul começarão a sair. O sinal para a partida serão toques curtos e fortes, mas para reunir o povo deverá ser dado toques longos. Os encarregados de tocar as trombetas serão os sacerdotes, que são os descendentes de Arão. A seguinte lei será obedecida para sempre pelos israelitas. Quando vocês estiverem em guerra no seu próprio país, defendendo-se de um inimigo que os atacou, toque o sinal para a batalha com essas trombetas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Os ajudarei, os livrarei dos seus inimigos. Também nas ocasiões de alegria, isto é, na festa da lua nova e nas outras festas religiosas, vocês deverão tocar as trombetas quando apresentar o sacrifício, que serão completamente queimados, e as ofertas de paz. Então eu os ajudarei. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Os israelitas partem do Sinai. No segundo ano depois que o povo saiu do Egito, no dia 20 do segundo mês, a nuvem se levantou de cima da tenda sagrada. Nesses dias, os israelitas começaram a caminhar, partindo assim do deserto de Sinai, e a nuvem parou perto do deserto de Parã. Assim, pela primeira vez, eles começaram a caminhar conforme a ordem do Senhor tinha dado a Moisés. Primeiro saíram os que eram de bandeira da tribo de Judá, grupo por grupo, comandados por Nazon, filho de Aminadab, Netael, filho de Zoá, comandava a tribo de Ezacá, e Eliabe, filho de Elon, comandava a tribo de Zebulon. Então a tenda foi desarmada, os levitas dos grupos de famílias de Gessom e de Merari partiram levando a tenda. Depois saíram aqueles que eram da bandeira, levada pela tribo de Ruben, grupo por grupo, comandado por Elisu, filho de Sedeu, Semuliel, filho de Zurizadai, comandava a tribo de Simeão. Elisaf, filho de Duel, comandava a tribo de Gade. E em seguida saíram os levitas, grupos de famílias de Coate, carregando os objetos sagrados, e quando chegaram a outro acampamento, a tenda já estava armada. Então saíram aqueles que eram da bandeira da tribo de Efraim, grupo por grupo, comandado por Elisama, filho de Amiúde, Gamaliel, filho de Pedaçu, comandava a tribo de Manassés, e Abidã, filho de Geodine, comandava a tribo de Benjamim. Depois, atrás de todas as outras tribos, saíram aqueles que eram de bandeira da tribo de Dan, grupo por grupo, comandados por Aizié, filho de Amizadai.
Pagiel, filho de Ocrã, comandava a tribo de Assé. E Aíra, filho de Enã, comandava a tribo de Naphtali. E os israelitas começaram a caminhar nesta ordem, grupo por grupo. Moisés convida Obade a acompanhá-los. Moisés disse ao seu cunhado Obade, filho de Jetro, o midianita: Nós estamos saindo para o lugar que o Senhor disse que nos daria. Ele prometeu que faria do povo de Israel uma nação rica. Portanto, venha com a gente e repartiremos com vocês as coisas boas que conseguimos. Obabe Obabe respondeu: Não, eu vou voltar para minha terra e para a minha família. Por favor, não faça isso, disse Moisés. Você conhece o deserto e sabe onde podemos acampar. Você poderia ser o nosso guia. Se você vier com a gente, nós repartiremos com você todas as bênçãos que o Senhor nos der. Deus dirige o povo. E assim os israelitas partiram do Sinai, o monte de Deus, o Senhor, e caminharam durante 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia sempre na frente deles, a fim de marcar o lugar de acampar. Quando partiram, a nuvem do Senhor ficava por cima deles durante o dia. Sempre que a arca partia, Moisés dizia assim: Ó Senhor Deus, levanta-te e espalha aos teus inimigos, que fuja da tua frente e os que te odeiam. E sempre que a arca parava, Moisés dizia assim: O Senhor Deus volta para ficar com os milhares de família do povo de Israel. Aleluia. Capítulo 11. O povo reclama em Taberá. Por estarem passando muitas dificuldades, os israelitas começaram a se queixar a Deus, o Senhor. Quando o Senhor viu sua reclamação, ficou irado e fez cair fogo em cima dele. O fogo queimou no meio deles e destruiu uma ponta do acampamento. Então o povo gritou pedindo socorro a Moisés. Moisés orou ao Senhor e o fogo se apagou. Aí puseram naquele lugar o nome de Taberá, porque ali o fogo do Senhor havia queimado no meio deles. Aleluia. Moisés escolhe 70 ajudantes. Aleluia, glória seja dada o nome do Senhor Jesus. Havia estrangeiros viajando com os israelitas. Eles estavam com muita vontade de comer carne, e até mesmo os israelitas começaram a reclamar, dizendo: Ah, se tivéssemos um pouco de carne para comer. No Egito comia quanto peixe queimados Quantos peixes queríamos, perdão, igreja, e era de graça. Que saudade dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebola e dos alhos. Mas agora acabaram as nossas forças. Não há mais nada para comer. E a única coisa que temos é este maná. O maná era parecido com pequenas sementes brancas, meio amareladas. Ele caía durante a noite com um orvalho. No dia seguinte de manhã, o povo ia apanhá-lo em volta do acampamento. Eles moía em moinhos ou socava em pilões, cozinhava uma panela e fazia pães achatados, que tinha gosto de pão assado com azeite. Então Moisés ouviu o choro do povo. Cada família chorava na entrada da tenda. O Senhor ficou muito irado. Moisés também ficou aborrecido e disse a Deus, o Senhor: Por que tens tratado tão mal? Por que estás aborrecido comigo? Por que me deste um trabalho tão pesado de dirigir todo este povo? Eu não fiz este povo e nem dei à luz essa gente. Porque me pedes que eu faça como uma babá e os carregue no colo como criança?
para a terra que juraste dar aos seus antepassados? Onde poderia eu conseguir carne para dar a este povo? Eles vêm chorar perto de mim e dizem que quer comer carne. Eu sozinho não posso cuidar de todo este povo. Isto é demais para mim. Servas vai me tratar desse jeito, tem pena de mim, mata-me. Se gostasse de mim, não deixe que eu continue sofrendo desse jeito. O Senhor Deus respondeu a Moisés: reúna para mim 70 homens, que você sabe que são líderes entre os mais respeitados do povo de Israel. Leve até a tenda sagrada e fique ali com eles. Então eu descerei e falarei com você ali. Tirarei uma parte do espírito que lhe darei a eles, para que eu ajude no pesado trabalho de cuidar do povo. Assim você não precisará fazer isso sozinho. Agora digo ao povo o seguinte: purifique-se para amanhã. Vocês vão comer carne. O Senhor ouviu vocês chorando e dizendo que queria carne, que passavam bem no Egito. Por isso o Senhor lhe dará carne, e vocês comerão. E não comerão só um dia, e nem 2, e nem 5, e nem 10, e nem 20, mas durante um mês inteiro, até que saia pelos seus narizes, e você fiquem com nojo, pois vocês rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês. Se queixaram dizendo que nunca deveria ter saído do Egito. Moisés disse: estou levando 600 mil homens, e tu disseste que vai dar a essa gente carne para comer o mês inteiro? Onde haveria tantas ovelhas e vacas para matar, a fim de que todos ficassem satisfeitos? Será que todos os peixes do mar junto poderia alimentar esta gente? Porém, o Senhor Deus respondeu a Moisés: Será que eu não tenho, será que tenho pouco poder? Eita Deus, agora mesmo você verá se o que eu disse vai acontecer ou não. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Ele reuniu 70 líderes do povo e pôs ao redor da tenda. Aí o Senhor desceu na nuvem e falou com ele. Deus tirou uma parte do espírito que tinha dado a Moisés e deu aos 70 líderes. Quando o espírito veio sobre ele, eles começaram a falar alto, como profeta. Porém, isso durou pouco tempo. 2 dos 70 líderes ficaram no acampamento e não foram até a tenda sagrada. Um se chamava Eldade e o outro Medade. O Espírito veio sobre eles e eles também começaram a falar alto como profetas. Então o rapaz foi correndo contar que Eldade e Medade estavam profetizando no acampamento. Aí Josué, filho de Num, que desde a sua mocidade era auxiliar de Moisés, foi logo dizendo: Moisés, meu chefe, não deixe que eles façam isso. E Moisés respondeu: por que você está preocupado com os meus direitos? Quando eu deveria estar? Eu gostaria que o Senhor desse o seu espírito a todo o seu povo e fizesse com que todos fossem profetas. Depois Moisés e os 70 líderes do povo de Israel voltaram para o acampamento. Deus manda codornas. De repente o Senhor mandou um vento que trouxe do mar bandos de codorna. Elas caíram no acampamento e em volta em todas as direções, a uma distância de uns 30 quilômetros, e cobria o chão em montes de quase 1 metro de altura. Assim, todo aquele dia, toda aquela noite e todo o dia seguinte, o povo trabalhou catando codornas.
Ninguém juntou menos de 1.000 quilos e espalharam as codornas ao redor do acampamento para secar. Quando ainda havia muita carne para comer, o Senhor ficou irado com o povo e os castigou com uma terrível epidemia que matou muita gente. Por isso, puseram naquele lugar o nome de Quebrote Atavá, que quer dizer as sepulturas do desejo, pois ali foram sepultados as pessoas que estavam loucas de vontade de comer carne. Depois os israelitas foram a Ezote e os acamparam ali. Marcos, capítulo de número 5. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Só lembrando, queridos, que essa é a leitura do dia 23. Amém? Marcos 5, aleluia, do versículo 1 ao versículo 20. Jesus cura um homem dominado por espírito mau. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, do lado leste do lago da Galileia. Assim que saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem vinha do cemitério onde estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Muitas vezes já tinha amarrado as mãos, os pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. Passava os dias e as noites nos montes e entre os túmulos gritando e se ferindo de propósito com pedras. Ele viu Jesus de longe, correu e caiu de joelhos diante dele e gritou: Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus eu peço, não me castigue. E ele disse isso porque Jesus havia mandado o espírito mau sair desse homem. E Jesus perguntou: Como é que você se chama? E ele respondeu: O meu nome é Multidão, e algumas versões diz Legião, porque somos muito. E pedia com muita insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Acontece que no morro perto dali havia muitos porcos correndo. Os espíritos pediu a Jesus, com insistência, não nos mande ficar naqueles porcos, nos deixe entrar nele. Ele deixou, e os espíritos saiu do homem e entraram nos porcos. E este, que era quase 2.000, se atiraram morro abaixo, para dentro do lago e se afogaram. Os homens que estavam tomando conta dos porcos fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos campos. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram o homem que antes estava dominado por demônios e ficaram espantados, porque ele estava sentado, vestido no seu perfeito juízo. Os que tinham visto tudo aquilo lhes contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos. Então começaram a pedir com insistência a Jesus que saísse da terra deles. Quando eles estavam entrando no barco, o homem curado pediu com insistência: Me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus não deixou e disse: Volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você. Então ele foi embora e contava nas regiões das 10 cidades o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Essa foi a nossa leitura do dia 23, aleluia, de fevereiro. Que Deus em Cristo vos abençoe.